Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de Estudos Espíritas e rogamos, que Deus enche esse nosso dia de muita saúde, de muita paz, de muita harmonia dentro de nossas famílias. Gente, hoje nós vamos fazer um estudo muito importante, que é um problema recorrente no mundo de provas e expiações. Nós estamos falando aqui dos erros que cometemos, daquela culpa que muitas vezes se instala dentro de nós e que nos gera mais adiante dor e sofrimento. E o que é mais grave, muitos de nós, nesse processo de culpa, não conseguem seguir adiante, não é? Então, é um problema realmente muito grave que acomete a humanidade e esse estado de adoecimento emocional tem consequências muito sérias, não é? Há criaturas que chegam, inclusive, a tirar a própria vida e dentre esse número de pessoas estão muitos dos nossos jovens. A gente muitas vezes não percebe em que grau eles se encontram de sofrimento por conta de algumas culpas e então, sem que a gente espere, eles tiram a própria existência. Então esse tema é um tema muito sério e muito importante para a gente tratar. Mas eu quero iniciar dizendo que, embora o enfoque do nosso estudo seja a atual existência, aquelas questões mal resolvidas da nossa própria jornada física, é preciso salientar que, como nós temos vidas sucessivas e elas são solidárias, muitas vezes nós já reencarnamos trazendo conosco em nosso subconsciente algumas culpas do nosso passado. Então, algum incômodo já chega entre nós, algumas dores, e a espiritualidade diz que para a alma encarnada, a dor tem uma função muito importante de nos sinalizar que em nós algo não está bem, não é? Então, estudando um artigo de um espírita chamado Djalma Santos, ele diz assim que talvez um dos problemas mais intrincados da mente humana seja justamente aquele complexo de culpa e a dificuldade que nós temos de lidar com o perdão, principalmente o perdão de si mesmo. Então nós vamos iniciar o nosso estudo falando um pouquinho sobre como esse processo acontece, não é? Então é natural que todos nós cometamos erros durante a nossa jornada material. E grande parte desses erros vão se arquivando em nosso inconsciente. Aí o que nos diz a psicologia? Que toda vez que essa culpa ela não emerge do nosso inconsciente de uma forma consciente, verdadeira, ela se apresenta mascarada para nós, não é? Vem em forma de alguns conflitos, de inquietações e também do natural sofrimento por conta dessas culpas que não emergiram de uma forma correta, adequada. Então, o que é a questão da culpa? A culpa é quando a gente toma consciência de um erro cometido, não é? Que veio trazer prejuízo para nós ou para as outras pessoas. Então, esse é o processo da culpa. Quando a gente toma essa consciência e, volto a dizer, naturalmente nos gera algum sofrimento quando a gente toma consciência de que realmente errou e que vai exigir de nós alguma reparação. Ainda no artigo de Djalma Santos, ele diz assim, que quando estabelecemos um sentimento de culpa, ele diz, a nossa mente começa a entrar num certo processo de resistência para seguir adiante. Muitas vezes, e isso é um fato, a gente fica revivendo dentro de nós o momento daquele em que nós erramos, não é? É como ele diz aqui, é reviver constantemente o erro praticado. Isso, gente, é muito complicado e é muito danoso para que a gente possa seguir adiante. Então, quando a gente toma consciência do erro cometido, nós temos duas formas de tratar a nossa culpa. De uma forma saudável, que é mesmo com dor moral ou consciencial, ela nos impulsiona para o arrependimento sincero.
Então isso é conviver com a culpa de uma forma saudável, é quando ela nos impulsiona ao arrependimento. Porque quando o arrependimento é sincero, ele vai nos conduzir para uma reforma íntima, para uma reparação, para que a gente possa recuperar a nossa paz interior. E quando é que a gente não trata a culpa de uma forma saudável e sim doentia? Quando essa culpa, em vez de nos encaminhar para o arrependimento, ela nos impulsiona para o remorso. E a gente fica então remoendo dentro de nós aqueles erros cometidos. Aí uma frase que diz assim: o remorso faz sofrer, mas não liberta. O que liberta, gente, é o arrependimento, porque o que é arrependimento? É mudança de mentalidade. É dar um passo à frente, não é? E aí eu lembro aqui no nosso estudo de uma frase muito importante de Chico Xavier que diz assim: se nós não temos a condição de voltar no tempo e refazer aquilo que fizemos, no momento nós temos plena condição de fazer um final mais feliz, mais diferente do que fizemos no passado. Então essa frase assim é muito importante para nosso entendimento, porque realmente a gente não tem como voltar no tempo e desfazer o que foi feito, mas nós temos plena condição, gente, de seguir adiante, embora isso não seja uma tarefa das mais simples, não é? Então nós vamos entrar numa faixa agora do nosso estudo, que é a alma para o nosso entendimento. É o que os Espíritos dizem, nós precisamos dar um passo decisivo para que a gente possa se liberar desse complexo de culpa tão grave que nos acomete em certos instantes da nossa vida. Nós estamos falando aqui, gente, do auto-perdão. O auto-perdoar-se é fundamental para que a gente consiga seguir adiante. Em muitos anos, realizando atendimento fraterno, algumas pessoas diziam: meu irmão, eu acredito até que Deus já está, Robson, me perdoando por graves erros que eu cometi. Mas a questão é que eu não consigo me perdoar. Eu não estou conseguindo seguir à frente. Eu não consigo me liberar dessa culpa e estou estacionado. O que eu vou fazer para seguir adiante? É a alma, justamente, meus irmãos, do nosso estudo, não é? O auto-perdão é fundamental. Então, para que a gente possa se perdoar, como é que eu explicava a essas pessoas? Eu disse: olha, do jeito que a gente chega numa fase adulta e grande parte de nós perdoa os nossos erros de infância. E por que perdoamos? Porque psicologicamente a gente diz assim: eu errei porque eu era uma criança, eu errei porque eu não sabia de nada. Hoje eu já não cometo aqueles erros da minha fase infantil. Meus irmãos, de todo o coração eu vou dizer, espiritualmente não é diferente. É preciso que a gente se perdoe, que a gente compreenda que todos aqueles erros que nós praticamos, e às vezes quedas morais realmente gravíssimas, é porque espiritualmente nós não tínhamos ainda amadurecido, não é? Então, o que é o auto-perdão? É dar-se, como a gente faz na fase adulta, uma nova oportunidade de seguir adiante. É se valorizar novamente. Eu conheci casos de pessoas que se sentiam lá no fundo do poço mesmo, que nem se respeitavam mais, que já tinham jogado a toalha e que hoje vivem felizes. Por quê? Porque souberam perdoar-se e seguir adiante, não é? Gente, nós vamos precisar, para o auto-perdão, seguir alguns passos. E um deles é compreender, como diz Joana de Ângeles, que ninguém precisa se considerar irretocável. Muito pelo contrário. Ela diz assim: mesmo aqueles que seguem um caminho na trilha do bem mesmo, em algum momento, a depender da condição emocional, pode vir a errar e pode chegar a uma queda moral e espiritual, a depender da circunstância.
Mesmo sim, aquele que vem trilhando o caminho do bem, é o que diz Joana de Ângeles. E aí é como ela também nos informa, há períodos em que a gente, qualquer circunstância, a gente reage bem. Em outros momentos, a gente passa a tomar realmente decisões que a gente chama de inesperadas, não é? Ou mesmo, como ela diz, imprevisíveis, que a gente nem sabia que era capaz de tomar essas decisões. Então, o fato é que todos nós, mesmo aqueles que já sabemos sermos pessoas do bem, em algum momento a gente pode errar. E o mais grave é estacionar no erro e não conseguir seguir à frente. Então dizem aqui a espiritualidade, a terapia moral pelo auto-perdão, gente, é inadiável, como dizem os espíritos, para que a gente possa recuperar o nosso equilíbrio emocional e retomar o eixo da nossa vida e, sobretudo, respeitar a nós próprios, não é? E a gente se reconhecer falível. Então, o auto-perdão é realmente a gente se dar uma nova oportunidade. Por que não? Porque não nos achamos merecedores de seguir adiante. Veja que a pedagogia de Jesus inteira é no sentido do auto-perdão. Então eu vou parafrasear o Cristo. Quem não tiver pecado, gente, que atire a primeira pedra. Não é? Então, quando nós nos reconhecemos falíveis, humanamente falando, que somos espíritos ainda imperfeitos, em início de jornada evolutiva, fica mais fácil a gente se perdoar. Fica mais fácil a gente seguir em frente, mesmo tendo errado, porque quem não erra? Ah, Róbios, mas meus erros foram clamorosos, foram muito duros, trouxe prejuízo a muita gente. Meus irmãos, gravem na mente de vocês e no coração, nenhum erro para Deus é irreparável. Nenhum, absolutamente nenhum. Por mais grave que sejam nossas quedas morais, nós estamos em via de evolução, não é? Então a doutrina espírita não condena, mas tudo orienta, e está nos orientando nesse momento, a que exercitamos aquele auto-perdão, como diz aqui a espiritualidade. A terapia moral do auto-perdão é fundamentalmente inadiável para a nossa existência. Senão nós vamos ficar cristalizados no erro, vivendo no remorso que não liberta, e o fato mais importante, nem modificamos a nossa conduta, nem seguimos em frente. Isso é fato. Então, quando as pessoas dizem, Robson, o que eu faço para seguir em frente? Eu digo, ame você própria. Se perdoe, porque Deus nos ama. É preciso que você se ame também. E siga em frente, minha irmã, ou meu irmão. Isso é fato, não é? Então, aqui, nos encaminhando para o encerramento do nosso estudo, eu vou trazer alguns conselhos da espiritualidade. Eles dizem assim, perdoar ou ser perdoado não é difícil, mas perdoar a si mesmo passa por um trabalho de muita paciência, não é? Então, como forma inevitável de se perdoar pelos erros cometidos, é seguir em frente, gente, de maneira melhor, não é? Mais ética, mais social e compartilhada, mudando hábitos, tendências e nossos pendores, afastando-se dos vícios, desejos e paixões. Na esfera da alma mortal, devemos entender que existem fatores internos e externos que nos induzem a certas situações, não é? Então, dessa forma, dizem os Espíritos, faze todo sempre o bem, ajuda-te com a compaixão e com o amor. Então, meus amigos, perdoa a si mesmo é sobretudo um ato de compaixão, não é? É termos a sensibilidade não só pela dor dos outros, mas pela dor que carregamos conosco e que nos acompanha em qualquer ambiente que a gente vá. É preciso que a gente se libere dessa dor
para que a gente possa seguir em frente e viver novamente em paz e feliz. Espero em Jesus que vocês tenham gostado de mais esse estudo. E se gostaram, gente, divulguem, não é? Divulguem o nosso canal, divulguem nossos estudos. Hoje estamos completando 50 estudos dentro do nosso canal, quase 400 pessoas inscritas. Fico feliz com isso, porque essa mensagem de luz, que não é minha, é da espiritualidade superior, está chegando a muitos corações e eu fico feliz com isso. Então, se gostaram, e aí é um pedido que eu faço, deixem o seu like, clique lá na mãozinha dando o seu ok, porque isso fortalece o canal de Estudos Espíritas dentro da plataforma. E a plataforma do YouTube exige, não é, que esses estudos sejam bem recebidos pelas pessoas, e se realmente vocês gostaram, aí deixem o seu like que ajuda a gente na plataforma, tá certo? Então desejo a todos nós momentos de muita paz, de muita alegria e, sobretudo, de muita compaixão conosco mesmo. Muita paz e muita luz.